A gente fala de novo de um assunto muito sério. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha apresentou para órgãos da Prefeitura de Salvador, isso foi no mês passado, o programa Acesso Mais Seguro para Serviços Públicos Essenciais. Isso com o objetivo de mostrar como definir os setores prioritários para a gestão municipal, verificar a possibilidade de adoção do plano de ação nos próprios órgãos da Prefeitura. A iniciativa consiste no compartilhamento de uma metodologia baseada em protocolos de segurança e na norma internacional da gestão de risco, com o objetivo de prevenir as consequências da violência nos equipamentos públicos, como esse caso brutal ocorrido nesta quarta-feira em uma creche de Blumenau, Santa Catarina. Olha, a gente vai falar mais sobre esse assunto conversando agora com a coordenadora do programa Acesso Mais Seguro no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Karen Cerqueira, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Karen. Bom dia, Karen. Bom dia, Ernesto. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Você está falando essa conversa. Você está falando com Jefferson e Ernesto também vai participar dessa conversa conosco, Karen. Bom dia, Jefferson. Muito obrigada. Diz pra gente, que capacitação é essa que a Cruz Vermelha pode oferecer para, por exemplo, servidores públicos, para a sociedade que lida diretamente ou que, de alguma forma, fica sujeita a situações como essa que ocorreu lá em Blumenau, Santa Catarina? Bem, muito obrigada primeiro, né? E como você muito bem colocava, Ernesto, o programa de acesso mais seguro, ele é um programa que busca justamente apoiar as instituições públicas brasileiras, fortalecendo a capacidade dessas instituições em matéria de gestão de riscos, gestão de crise e também gestão de estresse, né? E essa é uma das respostas a esta situação, a este fenômeno da violência armada que acontece aqui no Brasil e que acaba deixando uma série de consequências humanitárias, né? Muitas dessas consequências humanitárias, elas acabam sendo invisíveis. Muitas vezes elas não ficam registradas nos indicadores, nos índices, como justamente os impactos sobre o acesso e também a oferta de serviços públicos essenciais, como saúde, como educação, assistência social e demais. Então, nesse sentido, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, no marco do seu escopo de atuação e da sua missão, que é justamente aliviar o sofrimento das vítimas, das pessoas afetadas por essas situações de violência armada, nós buscamos apoiar essas instituições. E como isso é feito? Basicamente, o que o Programa de Acesso Mais Seguro faz é capacitar as instituições públicas a que elas possam entender esse contexto de violência armada, identificando assim quais são os sinais e quais são os riscos que podem estar associados a esse contexto. E uma vez que esses sinais e riscos possam ser identificados, analisar quais seriam as medidas mais apropriadas para serem tomadas, no sentido de preservar a saúde, o bem-estar, a integridade, tanto dos usuários como dos profissionais que ali atuam, mas também ampliar a oferta dos serviços, né? Tratando de manter as escolas abertas, os centros de saúde abertos e demais, porque a gente entende que essa é uma necessidade muito grande da comunidade brasileira, da população brasileira. Então, por isso, o Programa de Acesso Mais Seguro se esforça para apoiar todas essas instituições. E uma vez ocorrido um caso como esse lá de Blumenau, como é que você, na sua avaliação, vê que deve se comportar, por exemplo, a cobertura jornalística de um caso como esse, Karen? É interessante essa pergunta, Ernesto. Bem, o Programa de Acesso Mais Seguro, ele se volta a, como eu colocava, a violência armada, que é uma violência que ela tem um contexto pré-definido, ela é passível de fazer uma análise de risco, ela é passível de que sejam tomadas algumas outras medidas preventivas, inclusive pelo próprio profissional que está ali na ponta. Por isso que a gente trabalha muito com a questão do desenvolvimento de planos de contingência e planos de ação de preparação dessas unidades escolares, né? E isso é uma questão sempre muito sensível, muito delicada, porque também envolve muito a percepção, né, daquela escola. Então, são questões que devem ser tratadas com muita delicadeza.
Karen, bom dia. Agora sim, é Ernesto aqui falando. O Jefferson estava te perguntando. Eu queria... Desculpe, Jefferson. Tranquilo. A gente fica feliz quando se confundem. Eu, por exemplo, eu sou admirador da voz do Jefferson, fico feliz também. Mas, Karen, conta para nós, assim, como é que é feito esse trabalho no Rio de Janeiro, que já convive, infelizmente, com essa situação dos chamados conflitos urbanos, das forças de segurança com as organizações criminosas, os conflitos entre as próprias organizações em disputa por território, etc. Isso já acontece no Rio de Janeiro, infelizmente, há muito tempo, e esse trabalho da Cruz Vermelha já existe lá no Rio. O que é que vocês estão pensando em trazer aqui para Salvador e qual é o nível de entendimento, já em que estado estão essas tratativas com a prefeitura aqui para que, infelizmente, os nossos professores e professoras tenham que se capacitar para lidar, além do desafio pedagógico, da necessidade, do dever, né, de garantir o direito à aprendizagem das crianças, também os professores têm que aprender a lidar com esse tipo de situação, né? Então, como é que é feito lá no Rio? O que é que vocês estão propondo aqui para Salvador? Perfeito. Bem, Ernesto, agora sim falando com o Ernesto, sim, nós estamos trabalhando hoje em dia em 6 estados diferentes, 7 municípios, um desses municípios é o município do Rio de Janeiro, onde o projeto já é implementado, é uma parceria de longa data, e tudo se inicia por um processo de priorização, né? Priorização de quais são as unidades, quais são as escolas, as áreas mais afetadas. Esse processo ele é justamente feito em parceria com a própria instituição, que é justamente a que detém todo esse conhecimento sobre esse contexto, sobre essa dinâmica. A partir dessa identificação de priorização, de necessidade das unidades, inicia-se então um processo de capacitação dos profissionais, de treinamento, de apoio ao desenvolvimento desses planos de ação e posterior um acompanhamento desse processo de replicação e desse processo de implementação na prática. O que nós buscamos é justamente fortalecer e desenvolver uma capacidade, né? No sentido de permitir às instituições que elas possam ter essa autonomia de implementação. Justamente por isso, a partir do conhecimento, da expertise que o CICV tem, é feita essa transferência de conhecimento para que eles possam continuar com a implementação. Certo, mas é sempre uma capacitação para lidar com a situação acontecendo, né? Ou seja, para conter, como terminou acontecendo ontem também, uma professora evitou que a tragédia fosse ainda maior, né? Mas é um mecanismo mesmo de contenção de situações críticas, né? Exatamente, Ernesto, não se trata de prevenção da violência, se trata de gestão de riscos, ou seja, como estar preparados para evitar que uma situação, que um risco possa se materializar, ou uma vez que esse risco se materializou em uma crise, como reduzir as consequências dessa crise. Isso inclui também o que seriam comportamentos mais seguros por parte de todos os profissionais que estão ali atuando, né? Agora, Uma das coisas que nós sempre colocamos é a importância da preparação prévia, né? Porque no momento da crise, muitas vezes é mais difícil esse processo de tomada de decisão. Então, por isso, essa preparação dos profissionais, essa cultura de gestão de riscos prévia, ela se torna tão importante, que é para reduzir as consequências de uma crise. Agora, colocar essa preocupação no cotidiano, né, da vida, por exemplo, das escolas, mas a proposta do Comitê Internacional da Cruz Vermelha é mais ampla, não somente escolas, mas serviços públicos, de uma forma geral, que terminam atraindo públicos que aí sim se convertem em alvos potenciais para esse tipo de ação, né? Mas eu te pergunto assim, considerando que isso deve passar a fazer parte da rotina desses servidores, essa capacitação envolve identificar, por exemplo, sinais que muitas vezes são dados antes do fato se consumar, a observação, por exemplo, do próprio comportamento dos fatos que ocorrem no entorno de cada comunidade escolar. É possível também enxergar sinais assim? Sim, Ernesto, é possível, porque a violência armada ela possui uma dinâmica muito específica.
E por isso que nós trabalhamos muito com essa transferência de conhecimento, porque nós entendemos que aquele profissional que está ali na ponta, trabalhando naquela unidade, ele detém esse conhecimento sobre qual é o fluxo de movimentação numa determinada área, o que é usual ou não para aquela comunidade, o que está fora do usual em um determinado dia para aquela comunidade. E a partir dessa análise, desses sinais, é que ele consegue adotar uma medida que seja acorde a um determinado risco, ou seja, ele consegue mensurar qual é o risco real de uma situação de crise. Então, por isso que nós, inclusive, chamamos esse grupo de tomada de decisão, porque nós entendemos que o profissional que está lá na ponta, ele tem essa informação cotidiana, e o que ele precisa para fazer uma boa análise é essa preparação, é essa capacitação. Karen, eu quero aprofundar esse tema, porque você está colocando aí um ponto que é importante, esse cuidado, não é? Essa capacitação oferecida pela Cruz Vermelha para exatamente identificar sinais que possam significar a iminência de algum ataque armado, não é? Dê um exemplo concreto de que pessoas e como identificar esses sinais, não é? Ou seja, como que as pessoas, na medida em que buscam se sentir mais seguras, devem se comportar, como ficar mais atentas? Perfeito, Ernesto. Bem, uma dos principais pontos é estar atento a que são os sinais do contexto, né? Então, por isso que o programa ele foca no que é a violência armada, que essa violência armada, que é, como eu dizia, ela tem uma dinâmica pré-dada. Então, estar atento às ruas por onde o profissional entra, estar atento à movimentação que está acontecendo naquelas ruas, estar atento a informações que possam chegar de alguma atividade ou não naquela comunidade, saber o que possa ter acontecido na noite anterior e que possa... Opa! Que pena. No finalzinho aqui... ter alguma repercussão no dia seguinte, essa atenção ao criança. Alô? Não, pode continuar, Karen. Então eu dizia que ter essa atenção ao que está acontecendo no entorno faz toda essa diferença, inclusive no comportamento do profissional. E essa é uma análise que ela não pode ser esporádica, Ernesto. Ela é uma análise que ela tem que ser diária. Ou seja, diariamente é importante que os profissionais que estão atuando ali, eles tenham essa visão, eles tenham essa capacidade de analisar o que está acontecendo e possam diariamente estar tomando essas decisões sobre a oferta dos serviços, né? Então, porque a dinâmica da violência armada, ela é uma... Que pena. No finalzinho aqui a gente ficou com o sinal prejudicado. A gente conversando com a Karen Cerqueira, que é coordenadora do programa Acesso Mais Seguro no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, conversando conosco sobre... Está chegando aqui para Salvador, a gente vai ter a oportunidade de voltar ao assunto. Infelizmente, a gente tem que botar isso na nossa pauta. É triste, mas é necessário que a gente aborde dessa maneira, né? E é um tema muito legal porque busca exatamente a capacitação, não é, das pessoas, dos profissionais, servidores públicos, enfim, de pessoas que, infelizmente, podem estar sujeitas a casos como esse, não é? Então, como lidar, como identificar sinais que possam significar a iminência de algum ataque armado como esse que, infelizmente, aconteceu ontem lá em Blumenau. É uma pena que seja pelo impulso da reação, né, à violência, uma onda violenta, que a gente se veja na necessidade de refletir sobre a mudança de cultura. Porque a Cruz Vermelha treina muita gente, muitas populações em países que sofrem com terremotos, com tornados, com grandes catástrofes naturais, para lidar com isso em situações de emergência. Isso não faz parte da nossa cultura e agora também os tais eventos climáticos extremos estão nos impondo essa necessidade da gente ter acesso a conhecimento que nos ajude à ação coletiva em situações de emergência, como foi o caso ontem, como foi o caso no final de março naquela escola de São Paulo e como é também o caso quando acontece a chuvarada, como ocorreu no litoral norte de São Paulo, e sempre é necessário ter esse conhecimento e essa noção
né, do espírito coletivo, né, da solidariedade aí de uma forma consciente, sabendo o que, que a gente está fazendo para que a nossa atuação, a atuação de cada um numa situação dessa de emergência, ajude a conter o problema enquanto ele estiver acontecendo. Né? É uma contribuição importante. E muito obrigado a Karen Cerqueira. A gente não teve a chance de se despedir, o sinal acabou ficando ruim, mas muito obrigado pela sua disponibilidade. Karen Cerqueira, que é coordenadora do programa Acesso Mais Seguro no Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Agora, 7:17 na tarde, FM.